Olá, meus irmãos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? A minha pergunta é: quantos anos passaram os filhos de Israel como escravos na terra do Egito? Vamos ler aqui em Êxodo 12, 40 e 41. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Versículo 41. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Pois bem, aqui nós lemos na Bíblia hebraica. E aqui está escrito que os filhos de Israel, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Curiosamente, nós temos aqui na Septuaginta uma leitura um pouco diferente, que eu vou ler aqui para os senhores. Olha o que nos diz aqui a Septuaginta. Vamos ver como é que lemos na Septuaginta. Ora, a peregrinação que os israelitas e os seus antepassados habitaram no país do Egito e no território de Canaã foram 430 anos. E no final dos 430 anos, todo o exército do Senhor saiu do país do Egito. Então você vê que a tradução dos 70 exatamente, o 72, ela interpreta os 430 anos a começar ali de Abraão. Ela é bem clara e ela diz que esses 430 anos não diz respeito apenas ao tempo de estadia dos israelitas como escravos na terra do Egito, mas esses 430 anos inclui também o tempo de peregrinação dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó na terra de Canaã. Por isso, a Septuaginta diz assim: ora, a peregrinação que os israelitas e os seus antepassados habitaram no país do Egito e no território de Canaã foram 430 anos. No final dos 430 anos, todo o exército do Senhor saiu do país do Egito. Bom, meus irmãos, esta é a razão porque o apóstolo Paulo, em Gálatas 3:17, ele faz com que os 430 anos comece com o pacto abraâmico. Vamos ver aqui, ó. Gálatas capítulo 3 e versículo 17. Eu vou ler aqui a partir do versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a Abraão, é claro, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Aqui se vê claramente que o apóstolo Paulo, ele conta os 430 anos a partir de Abraão, e não a partir da entrada de Jacó com os israelitas, ou com os hebreus, ali para a terra do Egito. Bom, para o apóstolo Paulo, está claro para nós, a partir desta leitura, que o apóstolo Paulo ele seguiu aqui a cronologia da Septuaginta, que faz com que os 430 anos comecem com Abraão, com a peregrinação de Abraão, aí segue Isaque e Jacó. E o texto hebreu, conforme nós já lemos, ele diz claramente, mas claramente, que esses 430 anos dizem respeito ao tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito. Foi de 430 anos. Ok, irmãos. Bom, essa preferência do apóstolo Paulo pela Bíblia Septuaginta, neste quesito, e não pela Bíblia hebraica, ela não era exclusiva de Paulo. Por exemplo, Filon de Alexandria, que foi um contemporâneo do apóstolo Paulo, ele também usava a Bíblia grega, a Bíblia dos 70 ou dos 72.
Também nós temos Flávio Joséfos, que foi contemporâneo ali do apóstolo Paulo, e ele também usou o cômputo da Bíblia grega e não o cômputo judaico. Veja o que nós temos aqui, por exemplo, História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Aí nós vamos aqui para a página 150. É uma edição editada e lançada pela CPAD. Então vamos ver o que Joséfo diz. Os israelitas saíram do Egito no mês de Xântico, ou Nisan, há dias 15 da lua, 430 anos após Abraão, nosso pai, ter vindo à terra de Canaã, e 215 anos depois que Jacó ter chegado ao Egito. Moisés tinha então 80 anos e Arão, seu irmão, 83. Eles levaram consigo os ossos de José, como este havia determinado. Então você vê aqui que Flávio Joséfos, ele é bem preciso nos seus cálculos. E ele é claro, muito claro, em colocar o início dos 430 anos nos dias de Abraão, e não com a entrada do povo judeu ou povo hebreu ali na terra do Egito. Vou repetir mais uma vez aqui a leitura de José. Os israelitas saíram do Egito no mês de Xântico, ou Nisan, há dias 15 da lua, 430 anos após Abraão, nosso pai, ter vindo à terra de Canaã, e 215 anos depois que Jacó ter chegado ao Egito. Ok, meus irmãos? Então, aqui você vê que a Bíblia dos gregos, ou a Bíblia dos 72 eruditos hebreus, que foi traduzida para os gregos, ela passou a ser a Bíblia usada pelos judeus da diáspora. A Bíblia dos 70, ou dos 72, ela era usada, como eu já falei, por Filon de Alexandria. Desde que a Bíblia dos 70 foi traduzida, ela passou a ser usada por muitos eruditos hebreus, como já falei, como Filon de Alexandria. Flávio Joséfos também usava a Bíblia dos gregos. Então, eis a razão por que no Novo Testamento, a gente que, por exemplo, a maioria não conhece a Bíblia dos 72, a Bíblia grega, e eles ficam um tanto confusos. Por que que o apóstolo Paulo, se pergunta, por que que o apóstolo Paulo coloca o início dos 430 anos ali no pacto abraâmico, quando na verdade nós lemos em Êxodo 12, 40, 41, que os 430 anos começam com a entrada dos hebreus ali no Egito. Razão porque Êxodo 12, 40, 41 diz claramente que o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Só que a Septuaginta diz, e em Canaã. O tempo em que os filhos de Israel habitaram na terra do Egito e em Canaã, acrescenta a Septuaginta, foi de 430 anos. Então a gente vê que a Septuaginta, ela foi o texto usado por Filon de Alexandria e por Flávio Joséfos e por os cristãos do que escreveram o Novo Testamento. Então, querido, tá bom, queridos? Este vídeo eu fiz para tirar estas dúvidas, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.